Olá pessoal, então iniciaremos a nossa segunda aula desse módulo da gestão da aprendizagem. Nós encerramos a primeira aula falando da dificuldade em se avaliar na gestão da aprendizagem. Por que é tão difícil avaliar na gestão da aprendizagem? Quando nós falamos da gestão da aprendizagem, nós falamos de avaliação que compreende não só o conteúdo, mas também as competências, habilidades, atitudes e também o conhecimento dos alunos. De uma forma mais ampla, avalia também a sua autonomia e a forma que ele utiliza esses diferentes componentes na sua atuação profissional. Entretanto, hoje nós ainda não temos um modelo bem estabelecido para avaliação de competências, né? Nós temos pesquisadores que debruçam-se sobre essa área, mas nós ainda não conseguimos efetivar de maneira prática essa avaliação. Nós percebemos muitos teóricos, discute-se muito a avaliação em competências, mas nós somos carentes ainda de indivíduos que mostram, olha, eu faço assim a minha avaliação por competências, meu resultado é esse. Então hoje a gente vai discutir um pouco dessa dificuldade. Trouxe aqui para vocês, neste exemplo, a avaliação e alguns componentes que estão presentes na avaliação da gestão da aprendizagem. Então essa avaliação, assim como a avaliação da gestão de ensino, ela tem que ser estruturada no plano. Mas ao invés dela ser estruturada somente com a característica da avaliação, se ela vai ser objetiva, se ela vai ser descritiva, se vai ser um seminário, ela compreende quais competências e que habilidades eu tenho que avaliar no meu aluno. Por que ela tem que ser estruturada no plano? Porque a partir do momento que eu delimito quais competências, quais habilidades, quais atitudes eu vou avaliar, eu tenho que programar atividades que vão desenvolver essas capacidades no meu aluno. Então o meu planejamento está muito integrado com a minha avaliação. Eu tenho que considerar na avaliação a aprendizagem do aluno, mas eu não estou falando da aquisição do conteúdo, esta é uma parte da aprendizagem do aluno. Eu tenho que considerar se ele aprendeu aquele conteúdo que eu delimitei no objetivo. Eu posso ter delimitado no objetivo não só que ele tenha aprendido determinado conteúdo de biologia, por exemplo, mas que ele saiba aplicar aquele conteúdo, que ele saiba explicar e que ele consiga aplicar de maneira prática aquilo no seu cotidiano. Isso é uma forma de eu avaliar a aprendizagem do aluno e não somente aquele conteúdo que foi transmitido. Essa avaliação ela tem que considerar também a reflexão docente. Após a aplicação dessa avaliação, eu, enquanto docente, tenho que utilizar desse material para conseguir delimitar os meus próximos passos durante a minha programação. Então, a partir desse conhecimento dos alunos, como nós dissemos anteriormente na outra aula, eu parto de um conhecimento que o aluno já tem, eu vou delimitar os meus novos objetivos e os pontos que eu vou conseguir chegar. É importante que essa avaliação ela dê um retorno para o aluno, um feedback. Hoje nós temos, às vezes, um feedback que é só de nota. Eu reduzo uma avaliação a nota e entrego para o aluno. Você tirou 5, 6, 7, foi aprovado, não foi aprovado. Isso não é suficiente. Nós temos que encontrar uma forma de avaliar o aluno que eu consiga dar para ele o retorno. Olha, você precisa melhorar nesse ponto. Não só em relação ao conteúdo, mas em relação à postura, em relação à autonomia no estudo, a aprender. Essas questões que estão em volta do que é somente o conteúdo. Como eu bem disse, em relação às competências, é necessário que a gente estabeleça antes no nosso planejamento as competências e que, obviamente, elas sejam avaliadas na nossa avaliação. De maneira geral, todo esse processo da gestão de aprendizagem vai levar à autonomia do aluno. E se esses elementos não estiverem bem casados, a figura do professor, a figura do aluno, os objetivos, os conteúdos que serão ministrados, as atividades que serão desenvolvidas e a avaliação, nós não teremos a autonomia do aluno. Trouxe aqui então um exemplo de avaliação que nós podemos fazer no campo da gestão de aprendizagem, que é a rúbrica. Ela vai compreender uma tarefa a ser desenvolvida. Dentro dessa tarefa, as diversas dimensões que nós podemos avaliar do aluno, vão ser delimitadas escalas de atendimento pelo aluno, onde nós teremos descritos o que o aluno tem que ter nessas escalas para atingir aquele determinado conceito. Então eu trouxe um exemplo aqui. Nós estamos falando da tarefa a ser desenvolvida, é um artigo. As dimensões que eu vou avaliar podem ser várias, eu coloquei somente uma aqui, que seria o referencial teórico desse aluno. Então a gente vai avaliar a seleção do conteúdo, se ele conseguiu estruturar esse conteúdo de maneira adequada, se ele conseguiu fazer associações entre as pesquisas que ele verificou, se ele consegue discutir, se ele só copia. Então, separei em 4 escalas, nós temos ali na primeira. Então, nós temos a tarefa a ser desenvolvida, as dimensões
e os conceitos. Insatisfatório de 0 a 3, apreensão parcial de 4 a 6, atende de 7 a 8 e atende com excelência 9 e 10. No primeiro insatisfatório, nós temos uma descrição que o aluno ele não consegue entregar ainda alguns dos pontos levantados. Então, ele não consegue selecionar o conteúdo, ele apresenta com dificuldade, tem erros gramaticais. À medida que ele apresenta mais competências, mais habilidades para escrever, ele avança nessa nossa planilha. Então, o aluno desenvolve a pesquisa, ele consegue selecionar o conteúdo, há certa criticidade na discussão desse conteúdo, então ele vai avançando nessa nossa tabela. Por que é importante eu fazer uma rúbrica? Quando eu vou dar a devolutiva para o meu aluno, o feedback, ele consegue ver exatamente o ponto que ele está e que tarefas ele poderia desenvolver para aprimorar essa sua avaliação. Então não basta avaliar por competências, o aluno tem que saber que ele está sendo avaliado por competências. Uma das dificuldades desse processo, obviamente, é o tempo. Nós sabemos que os professores, de maneira geral, não tem muito tempo, mas a gente não pode cair nessa armadilha de eu não tenho muito tempo, porque senão a gente começa a arrumar essa saída para muitas outras questões. Minha aula não é boa porque eu não tenho tempo, eu não expliquei direito porque eu não tenho tempo, eu não dei feedback porque eu não tenho tempo. Então tem que haver uma mudança dos docentes, uma mudança de postura, para a gente compreender o quão importantes são essas competências para o aluno e o quão importante é avaliá-los desta maneira. Então nessa aula nós vimos sobre a avaliação nesse processo da gestão de aprendizagem e um exemplo que é a rúbrica, que é uma forma de avaliar as competências do aluno, uma avaliação que vai além dos conteúdos. Muito obrigado e até a terceira aula.